Olá, veterinário! Olá, veterinária! Muito bem-vindo, muito bem-vinda à Vet Class Vet Empreendedor. A Vet Class que ajuda você aí que é veterinário ou dono de uma clínica, hospital, consultório veterinário a faturar mais de 100 mil reais por mês. Eu sou Clarice Robalo e na Vet Class de hoje a gente vai ter uma convidada muito especial que é a Stephanie. Ela é dona da Frinance, e ela vai falar com a gente hoje sobre precificação. Então, hoje o nosso grande objetivo aqui é entender como fazer uma precificação correta. Gente, eu tô morrendo de frio. Uma precificação correta na nossa clínica veterinária, de uma forma que dê lucro, né, meu amor? Porque não adianta você trabalhar aí que nem um cão, que nem um cavalo, nem um cão, né, que tem cão que não trabalha, né? Que nem um cavalo e não saber precificar o seu negócio e não ter juros no final das contas. Então, hoje a gente vai aprender a precificar correto a nossa clínica veterinária com a Frinance. Vamos entender como é que funciona essa precificação. Já abri caixinha de perguntas para que vocês possam aí já deixar as perguntas lá, as respostas, né? Que vocês estão com dúvidas para a gente trabalhar. Então, deixa eu já ir chamando aqui a Stephanie para a gente aprender um pouquinho sobre precificações. Ai, chutou tudo. Vamos falar um pouquinho sobre precificação nos negócios veterinários. Oi, Bom dia, Stephanie. bom Tá frio aí? dia. Tá, aqui também tá frio, né? Tão pertinho. Na Nós, mesma rua, basicamente. né? Bem-vindo ao Vet Empreendedor. Para quem não sabe, Obrigada, prazer estar aqui. que bom. Para quem não sabe, a Stephanie, a empresa dela, que faz o financeiro do Vet Empreendedor. É. E eu que puxa minha orelha toda semana no grupo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre precificação. Então, Stephanie, vamos começar apresentando quem é a Stephanie, o que ela faz. Perfeito. É a Frinance, para a gente começar a fazer então as perguntas. E quem quiser fazer perguntas também aqui nos comentários, pode ir fazendo para a gente ir respondendo. Então tá, bom dia pessoal, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou Stephanie, né? Eu sou proprietária aqui da Finance, como a Clarice já disse. A Clarice a gente se conheceu, né, faz um tempo já, né? E a gente está sempre conversando sobre essa questão de financeiro, a gente faz o financeiro dela, né? Hoje a nossa empresa é focada em terceirizar o financeiro de outras empresas, e com isso a gente aparece, né, na própria organização, vai aparecendo vários empecilhos, né? Por exemplo, algumas dores de vários empresários que é não vejo dinheiro no meu caixa, trabalho, 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 não vejo resultado. E isso tem muita coisa disso está ligada à precificação. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a precificação errada é o testado de falência do seu negócio. Por quê? Porque possivelmente você está vendendo errado, ou a tua empresa não está conseguindo gerar caixa, ou tem algum produto ali ou um serviço que está levando a empresa nas costas, né? Então a gente tem todo dia, a gente analisa números aqui, a gente organiza números, então a gente está sempre em contato com essas dores que os empresários têm, né? Então, principalmente hoje, uma dor principal é essa questão de não ver dinheiro em caixa. E um dos motivos principais também é a precificação, e que é um assunto, querendo ou não, que é um pouco complexo, né? A gente não teve esse ensinamento na escola, não teve esse ensinamento na faculdade. Então, hoje a gente vê que muitos empresários, eles sofrem com isso, né? De como eu posso precificar com lucro, né? De uma forma que eu tenha lucro dentro do meu negócio. Porque se eu não vendo um serviço com lucro, eu vou estar sempre patinando, sempre naquela sensação de não estar conseguindo nenhum tipo de resultado. Não sei se acontece muito isso com o pessoal, né? Todo dia. Mas, mas aqui acontece, não sei se tem essa reclamação na caixinha de perguntas ali que o pessoal É, trouxe, não sei se tem essa certa dificuldade. e não vê a cor do dinheiro. Veterinários, tem alguém aqui que trabalha e não vê a cor do dinheiro no final do mês? Já manda aí caras de choro. É, porque acontece bastante, tá? Bastante. Mas assim, hoje, como eu disse, a gente trabalha então organizando, né, esses números e entendendo quais são os pontos principais de uma empresa para que a gente consiga deixar ela saudável, né? Eu sempre gosto de iniciar
primeiro, para a gente focando no assunto precificação, eu sempre gosto de entender que todo mundo precisa de um objetivo final, todo mundo precisa de uma meta clara dentro do seu negócio. Então, por exemplo, se eu tenho uma clínica veterinária, eu abri por algum motivo. Eu tenho um objetivo com aquela clínica, né? Eu quero ter um prolabore bom, ser bem reconhecida na minha cidade, ou eu quero passar essa minha empresa para os meus filhos, ou lá para frente eu quero vender essa empresa. Todo mundo que abre uma empresa, seja qualquer ramo, aqui a gente está falando de clínica veterinária, mas ela tem que ter um início, um meio e um fim. Então, todas têm um objetivo. Então, a primeira coisa, eu acho que para a gente partir para esse caminho de precificação, é todo mundo que está aqui entender que qual é o objetivo da tua empresa. Pensando em dados, pensando em razão, né? Então, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero trabalhar menos e construir uma clínica grande e deixar uma pessoa responsável ali para eu estar conseguindo trabalhar menos, né, que é um objetivo principal de muitas pessoas. Então, eu vejo que hoje o principal ponto também é construir esse objetivo, que muitas pessoas às vezes não têm, né? Porque tá naquele dia a dia, tá naquela correria e, cara, meio que depois se perde ali, sabe, naquele do que quer, qual foi o que eu abri essa empresa. Então, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, tipo, por que tu tem uma empresa? Qual é o teu objetivo com ela? Tu tá seguindo esse teu objetivo? Então, isso já traz uma clareza. Então, se eu quero ter uma empresa, por exemplo, eu quero ter uma empresa grande com um caixa bem consolidado. Eu tendo um caixa bem consolidado, eu tenho o quê? Uma reserva de emergência, né? Para quem não sabe, uma reserva de emergência é pelo menos ali uns de 3 a 6 meses do custo fixo da empresa, né? Então, é um objetivo que vocês querem colocar lá para frente. Então, se eu tenho esse objetivo claro, eu vou construindo agora algumas metas. Dentro dessas metas, eu tenho que ter a minha precificação sempre correta. Porque não adianta eu vender, e eu não saber o quanto que está sobrando de cada serviço ou de cada produto. Não adianta eu construir estratégias de venda dentro da clínica veterinária e eu não saber qual que é o kit que está dando resultado, o que está dando de retorno para mim, principalmente na questão também dos serviços, né? Então é muito importante a gente entender isso, ter um objetivo claro de onde eu estou e onde eu quero chegar, porque daí eu vou criando umas pequenas metas, né? Para como eu posso chegar nisso. Né? Falando aqui, então eu quero construir um caixa, ou construir, por exemplo, ter dinheiro na conta, né? Que as pessoas às vezes falam ter dinheiro em caixa, as pessoas não entendem o que é o ter dinheiro em caixa, mas ter dinheiro na conta. Então, isso é extremamente importante para caso a gente tenha alguma emergência, né? E como a gente consegue construir isso melhorando a nossa precificação, certo? Eu vou seguir o roteirinho que tem aqui, tá? Mas aí, se tu quiser Pode ir deixar fazendo as perguntas do perguntar. pessoal. Eu vou te perguntando. E acho que tu não precisa ficar muito focado em seguir o roteiro, só vamos conversando e trocando. Tá. Até se vocês quiserem ir fazendo perguntas aqui. Mas, ô Stephanie, o contexto da clínica veterinária a gente tem muitas variáveis. Até a gente Uhum, falou, né? A uhum, gente tem a situação dos serviços, procedimentos cirúrgicos, procedimentos em si da internação. uhum, A gente tem produtos de farmácia, alguns aqui tem pet shop. E a gente uhum, tem uma situação bem delicada que são os volantes. O que são os volantes? São os médicos veterinários especialistas, como o de felinos, por exemplo, tu conhece a uhum. Carol. E aí eles Sim. atendem em outras clínicas e geralmente o cliente vai pagar tudo na máquina da clínica. Eu vou repassar em dinheiro para esse veterinário e eu assumo todos os impostos. Então a precificação acaba ficando assim, tem muitas situações específicas. Sim. E dentro do contexto de uma clínica veterinária, Uhum. como que se faz essa precificação? Então, a precificação para esse caso dos repasses, né, dos volantes, a gente primeiro tem que entender que aquele tipo de serviço que a gente está prestando, pelo valor que a gente está prestando, então pelo meu preço de venda, eu tenho que entender que ele está dando lucro, né? Então eu preciso ali, hoje, vamos supor, um bom percentual de lucro para o tipo de serviço, quando a gente está falando de empresas de serviço, né? Porque tem vários ramos. Então, quando a gente está falando de venda de produto, é uma margem de lucro diferente. Então, focando no serviço, né? A gente coloca ali mais ou menos de 30% a 35% de sobra, né?
porque eu tenho que sobrar do que eu estou vendendo. Então, se eu vendo a 100, tem que sobrar 35 para mim, vamos dizer assim, né? Para mim não, para a clínica. Mas eu tenho que primeiro entender, beleza, isso aqui que eu estou vendendo, esse tipo de serviço, essa consulta, por exemplo, está dando lucro, porque eu já calculei tudo, né? Já fiz toda a minha análise ali de precificação, e essa minha consulta está dando lucro, beleza. Agora, essa questão de repasse, eu sabendo que está dando lucro, eu tenho que combinar diretamente com o volante. E aí o que acontece? Essa questão de, eu passei na minha maquininha, emitiu uma nota, tem que ser cobrado do volante, né? Se ele está passando na maquininha dele, beleza, a gente pode fazer o repasse em cima do valor bruto, que é o valor da consulta. Porém, quando eu estou passando, né, estou tendo um gasto de imposto, estou tendo um gasto de maquininha de cartão, tem que ser repassado para a pessoa. Fica injusto, né, para o empresário pagar esse custo, né, mesmo prevendo isso na precificação, porque vai sair limpo, né, para aquela pessoa. Então, seria o correto. Ainda mais que a gente está falando também dos produtos. Né? Então, se vai alguma pessoa, vai um profissional terceirizado fazer uma consulta ou vai usar algum tipo de produto para fazer essa consulta, enfim, ele está usando o produto da clínica, né? Ele não trouxe o produto dele, isso também precisa ser repassado para ele, porque senão imagina o prejuízo que ia ter para a clínica, né? Se acontecesse isso de a pessoa estar tendo esses repasses, porém eu estou entendendo que eu tenho lucro nessa minha consulta, porém tudo que for de produto, tudo que for de taxa de cartão e imposto não está sendo repassado para esse terceirizado, né? E isso pode causar um grande problema de fluxo de caixa na empresa. Então, eu preciso, primeiro, entender, né, se aquele meu valor da consulta está sendo lucrativo para mim e para o volante eu preciso identificar ali um valor de repasse, né? Eu acho que hoje a maioria das clínicas que a gente trabalha aqui está trabalhando de 30% a 40%, né, do valor do repasse, né? Não só clínica veterinária, mas acho que toda a clínica de saúde, né, está trabalhando dessa forma, né, nesse tipo de formato. E aí, entendendo que tem que repassar 30%, 40%, eu entendo que se eu passo a minha maquininha do cartão, é um custo que eu estou tomando, né? Então, eu preciso que seja cobrado daquele terceirizado que está vindo atender na minha clínica. Porque isso, querendo ou não, vai estar dando um problema no meu fluxo de caixa. Mas aí, outra coisa também que eu acho que a gente conversou é que como que a gente pode fazer também essa precificação dessa consulta, desse tipo de serviço também, que daí eu acho que a gente pega esse gancho de como eu consigo ver o lucro na minha consulta ou no meu tipo de serviço, né? Então, acho que o pessoal que está aqui, pelo que acho que já são seus alunos, né? Eles já devem ter alguma planilha ou algum sistema que eles colocam esses dados financeiros, né? Porque para a gente começar a fazer uma precificação, a gente tem que começar a fazer, vamos supor assim, do zero, do básico, né? Eu sempre gosto de partir pela frase do básico bem feito. Então, a gente faz o básico bem feito, tudo funciona, não tem que inventar roda. Então, é seguir o passo a passo e vai dar certo. Porque todo mundo faz em várias clínicas, em várias empresas. Mas focando em serviço, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer vocês precisam pegar o que vocês têm de despesas fixas todos os meses. Por exemplo, despesa fixa, né? É tudo aquilo que eu tenho que pagar, a empresa tem que pagar, mesmo eu não faturando. Então, aluguel, salário, né, de pessoas, a palavra registradas, né, CLT, pegar tudo que eu tenho de fixo e fazer um levantamento. Entendendo todo o levantamento que eu tenho, então, assim, eu preciso registrar tudo que entra e que sai. Agora a gente está falando de pagamentos, mas eu sei que hoje é uma dor também muito grande, né? Não é das clínicas veterinárias, mas também de vários empreendedores, né? Às vezes não tem tempo, não tem a expertise também, tá tudo bem não ter essa expertise, porque como eu disse, a gente não foi ensinado na escola e nem na faculdade para fazer isso, né? Então, por falta de tempo ou por falta de expertise, às vezes não consegue controlar
tudo que está sendo pago. E aí meio que vai se perdendo ali no que tem de despesa fixa. A gente está falando também aqui da despesa fixa, a gente também está falando de prolabore, né, o salário do sócio. Também é outra questão que muita gente tem muita dúvida, mas nesse caso, vocês, o que eu estou falando aqui, já é bom vocês já ter algo definido, né? Como vocês podem definir isso? Vocês podem dar uma olhada no valor de mercado, né? Quanto que as pessoas estão pagando para um profissional que faz o que você faz dentro da clínica. Então, só para a gente ter uma base e não se estender muito nisso. Mas vocês precisam fazer todo o levantamento, né, do que tem de despesa fixa dentro da tua empresa. Fazendo esse levantamento, esse vai ser o primeiro passo. Ah, fora também toda a parte, por exemplo, tu fez algum investimento na clínica, alguma reforma, alguma coisa, comprou um novo computador, comprou um novo equipamento, isso também tem que ser passado na precificação. Porque, por exemplo, isso vocês já podem fazer o levantamento também junto com essas despesas fixas, né? Não é fixo, porém, a gente precisa considerar isso no nosso levantamento, né, de despesas. Por quê? Vamos imaginar que você está melhorando cada vez mais a sua clínica, comprando cada vez mais equipamentos, e aí você não está repassando isso para o cliente. O cliente ele sempre tem que pagar a conta, né? Como é que eu vou, como é que eu vou comprar uma mercadoria nova, uma máquina nova e ter o atendimento super bom se eu não estou repassando isso no valor, né? E aí a gente entra aí também nessa questão de preço versus valor. Porque não adianta a gente falar de precificação, fazer o levantamento de despesas fixas, se eu não estou entregando um valor naquilo que eu estou, no que eu estou me propondo a entregar para o meu cliente. Né? Então, eu preciso entender como é que está a visão da minha clínica, como é que está o meu atendimento, como é que está o meu serviço, eu estou dando um bom suporte para o meu cliente que leva o pet dele lá na minha clínica, porque hoje em dia todo mundo sabe que hoje, os pets eles têm que ter esse serviço de pós-venda, né? Tem que ter o cuidado também com o tutor, porque a gente precisa até, olha, o teu pet está aqui assim sensado, ele já finalizou a tosa dele, ele está aqui, está bem, tem que bater as fotinhos, né? Então isso também é atendimento, né? Então isso também agrega no meu valor. Então eu tenho um valor, eu não tenho um preço. Então, isso que eu também tenho que entender, né? Se a minha precificação, se o meu preço está condizente com o valor que eu estou entregando para o meu cliente. Então, isso também é muito importante de a gente ter essa ideia. É igual vocês comparar dois restaurantes. Um restaurante que tu vê que tem fila, vamos dizer assim, né? Que tem fila para atender e tem muita demanda. E parece ser um restaurante mais caro, porém tem muita fila. E tem aquele outro restaurante que a gente vê que não tem fila, que possivelmente é um pouco mais barato, mas a gente sempre vai daquele que tem mais movimento, né? Que tem mais gente. Então é a mesma coisa a gente colocar isso na prática, né? Preço versus valor. Então não tem como eu cobrar preços absurdos ou me comparar com o meu concorrente, porque não tem como eu fazer isso. Eu tenho uma realidade diferente, né? Eu tenho um custo diferente para manter a minha clínica, né? Então a gente entender que eu não posso cobrar o preço do outro, porque é outra realidade, é outro atendimento. Eu já entendo que o meu preço um condiz com o que eu estou proposta a entregar, o que a minha clínica está se propondo a entregar. Então, entendendo isso, né, desse preço versus valor, então a gente entra na parte de como agora eu posso pegar e calcular, por exemplo, vamos supor, o meu valor hora, né, o valor da minha hora para o tipo de serviço. Porque agora eu já tenho tudo que eu já entendi ali, a diferença entre o meu valor e o meu preço, e agora eu já entendi que eu preciso cobrar um preço justo em relação ao meu atendimento, ao meu espaço, e não posso me comparar também com os meus concorrentes, porque cada um tem a sua individualidade. Então, entendendo isso, eu tenho a minha parte de despesas, né? Então, fiz o levantamento ali. Vamos supor que eu peguei tudo que eu tenho de fixo, mais o que eu investi na minha clínica, reforma, etc. Peguei tudo. E desse valor que eu coloquei, agora eu preciso entender quantas pessoas estão trabalhando como vou dizer isso, na capacidade produtiva da empresa. Né? Então, vamos supor, uma pessoa que trabalha na administração não vai entrar no meu cálculo, né, do meu valor hora. Vai entrar apenas aquela pessoa que está na produção, com a mão na massa. Então, vamos supor que hoje quem trabalha na clínica
Você tem uma secretária e você tem uma pessoa que te auxilia e você é responsável pela parte de cirurgia, por exemplo. Então, como você e a outra pessoa, né, tá com a mão na massa, vocês entram para o cálculo para eu fazer o quê? O meu valor hora. Porém, aquela pessoa que está lá na frente atendendo os clientes, cuidando da parte mais burocrática, ela não vai entrar para o meu cálculo do valor hora. Só vai entrar as pessoas que estão no meu processo produtivo, né, que entregam para o cliente. Claro que existe uma cadeia, né, completa, porém, olhando para a precificação, é apenas quem está fazendo a parte do. Deixa eu só desligar. Desligar aqui. Estou conseguindo me escutar bem? Agora sim. Uhum. Voltou. Tá, não, perfeito. Agora eu tirei as notificações para não ficar bipando ali. Mas então tá. Vejo foto. É, É, aí eu fiz a soma das minhas despesas, então o primeiro passo é entender produto versus valor, né? Não posso entregar alguma coisa que eu não tenha capacidade de entregar, não tenho um valor agregado para integrar. O segundo passo é eu registrar tudo que eu tenho de despesa, né? Principalmente despesa fixa, despesa de investimento, que eu fiz na minha clínica, despesas de compras de máquinas, de materiais, enfim, vocês precisam repassar tudo isso no preço. E o terceiro passo é eu entender que eu não posso colocar as pessoas do administrativo para eu calcular meu valor hora. Não, é apenas as pessoas que estão dentro da minha capacidade produtiva, né? Que estão ali na produção. Então, eu peguei esse valor, vamos supor que a pessoa que eu tenho contratada trabalha 8 horas. São 8 horas trabalhadas, não são 8 horas produtivas. É diferente. Então, se eu pego as 8 horas que eu contratei, é uma coisa, mas ninguém vai trabalhar 8 horas direto. É impossível. A pessoa vai parar, a pessoa vai no banheiro, a pessoa vai tomar uma água. Então, vai ter ali, ela vai parar para comer. Então, precisa entender que existe um percentual de produtividade dessa pessoa. Então, se eu contrato ela 8 horas por dia, vamos supor que eu vou colocar um percentual de 80% de produtividade em cima dessas 8 horas trabalhadas. E aí que eu vou descobrir o meu valor hora, o valor da minha hora, o custo da minha hora. Porque daí agora eu tenho o meu total, tenho ali o quantos que eu tenho de horas trabalhadas e eu coloquei ali um percentual do quantos que eu tenho de produtividade da minha equipe. Né? Então, isso, na verdade, esse é um índice, é um indicador que exige um pouco mais de disciplina, vamos dizer assim, para colocar um indicador certo. Né? Então, a gente precisa colocar algo em média. Né? Todo mundo sabe quando a clínica está na sua produtividade máxima e sabe quando pode puxar um pouco mais para aumentar a produtividade. Então, assim, 80% de produtividade é uma produtividade boa, tá? Uma produtividade bem alta. Assim, então, uma produtividade que eu já considero baixa, uns 60%, 65%. Porém, é algo, como eu disse, difícil de a gente colocar isso em indicador. Então, eu vou simplesmente tirar uma média ali para eu entender. E aí, eu descobrindo esse meu valor hora, agora eu vou para o meu quarto passo, que daí eu vou para a parte de, acho que não sei se já foi falado isso em algum curso, mas tem a parte que é mais complicadinha, que chega na hora do markup, né? Não sei se o pessoal já ouviu isso. Até eu acho que tem essa pergunta aqui que veio dos stories, ó. Como calcular o markup da empresa? Se velho. Boa pergunta. Então essa é uma das principais, eu acho que erros que acontecem na hora de fazer a precificação. Porque normalmente as pessoas elas só pegam, por exemplo, o custo da hora e multiplicam ali vou multiplicar por 60, 100%, 200%, e aí colocam um valor, né, dobram um valor, porém não está ganhando realmente aquilo, né? Por quê? Agora a gente entra no markup. Para uma forma de explicar, eu sempre gosto de explicar que o markup é como se fosse um número que ele vai dizer para a gente aquilo que a gente não consegue calcular. Por exemplo, eu não sei o quanto que eu vou pagar de imposto, porque é um percentual. E eu não Sim, sei quanto que eu vou emitir de nota para eu pagar o meu imposto. Então, não tem como eu saber exatamente. Não tem como eu saber o quantos por cento de maquininha de cartão que eu vou pagar, porque eu não sei quanto que eu vou passar.
porém isso precisa ser repassado no markup. Né? Eu acho que aqui eu não vou entrar em consideração de fórmulas, porque eu acho que é um pouco mais complicado, porém eu tenho uma calculadora automática de markup que eu posso compartilhar com o pessoal depois. Acho que vai ficar mais fácil também. O que a gente pode fazer, Stephanie? Tu ainda faz aquela análise? De precificação? Não, quando tu conversa com o cliente para ver como tu pode ajudar ele. Faço. Dependendo do diagnóstico? Sim, sim. Uhum. Daí o que tu pode fazer? O pessoal que está aqui, se quiser ter uma análise com a Finance para direcionar melhor, pode comentar a palavra ritmo aqui, que aí hoje lá no nosso grupo secreto eu mando um link onde vai dar acesso ao pessoal da Finance para que vocês possam conversar. Isso, daí eu consigo entrar também em mais detalhes nessa questão do cálculo do markup, porque é algo um pouco não, bem complicado, na verdade. E aí, se eu fosse entrar em consideração aqui, eu acho que eu iria mais confundir do que ajudar. Então, eu fico à disposição, né, para a gente dar essa calculadora automática do markup para o pessoal. E daí eu acho que eu já explicando aqui mais ou menos como funciona, já dá para colocar ali o que a gente precisa para calcular o markup, ele já calcula automático. Então, acho que já fica mais fácil também e mais entendível para o pessoal que está aqui. Mas voltando, o que o markup é, então eu preciso fazer esse levantamento, né, do que eu posso gastar, mas eu não consigo metrificar, né? Eu não consigo saber antes. Então, imposto, comissão, taxa de cartão, outros tipos de percentuais também. Agora, é importante também salientar que nesse markup não vai entrar o valor do repasse dos volantes. Eu só preciso colocar aqui se, por exemplo, a minha secretária ela ganha uma comissão em cima dos clientes que ela faz o recall, né? Que ela chama ali os clientes para fazer um possível agendamento, um possível banho tosa. Vamos supor que ela ganha uma comissão em cima de cada cliente que ela entra em contato. Aí sim, daí faz sentido eu colocar esse percentual de comissão. Mas os repasses que são feitos para os terceirizados, eles não são colocados aqui porque senão ia ficar um markup muito grande e o preço ia ficar, tipo assim, fora do mercado, não ia fazer sentido nenhum. Então, é como eu disse inicialmente, primeiro eu preciso entender se está dentro do que? Do valor da minha hora versus o meu valor do meu markup, né? Então, eu entendendo isso, daí beleza, eu consigo repassar por um valor que eu sei que estou tendo uma lucratividade, né? Então, mas eu não vou colocar o percentual dos repasses no markup. Então, eu coloco ali o meu repasse não, outros percentuais de imposto, meus percentuais de maquininha de cartão, os meus percentuais de comissão e outros percentuais. E eu também coloco aqui o quanto que eu quero ganhar de margem de lucro em cima de cada serviço. Então, aqui eu consigo colocar, por exemplo, eu quero trabalhar com uma linha premium de serviço. Então eu vou colocar uma margem de lucro de 40%, porque é uma linha premium, né? Então eu tenho ali algo mais específico para aquele daquele cliente, algo específico para aquele atendimento, que é algo diferente. Então eu posso cobrar mais, né? Então eu coloco ali o quê? Uma margem de lucro um pouco maior, de 40%. Esse aqui eu vou cobrar um pouco menos, eu vou deixar no meio a meio, vamos dizer assim, né? Não vou cobrar nem muito, mas eu vou deixar aqui em média. Vou cobrar um 30% de lucro. E o que eu quero cobrar menos, eu posso deixar um 20% de lucro. Então eu consigo ir brincando com essas margens, né? O que eu acho legal é que agora a gente também pode entrar nessa questão dos descontos, né? Eu consigo, por exemplo, eu estava trabalhando com algo na minha linha mais cara, que era 40% de lucro que eu coloquei lá no meu markup. Porém, eu tô no final do mês, quero bater meta, a galera tá aqui na correria, eu consigo pegar esse 40% e botar uma promoção. Porque eu sei que eu tô tendo uma margem bem maior do que eu esperava, né? Já é algo prêmio. Então, eu posso aí entrar com estratégias de venda. O que eu acho muito legal, porque a precificação ela tá muito ligada também com o comercial. E as duas elas têm que caminhar juntas. Né? Então, se o comercial tem uma ideia de venda, de promoção, enfim, qualquer coisa, a precificação ela tem que estar alinhada com o que está acontecendo. Né? Eu preciso tentar, vamos dar um desconto, mas quanto que vai sobrar para a clínica? Vamos fazer tal coisa, mas como que a gente pode fazer? Qual a estrutura que a gente pode montar? Isso tudo depende das duas coisas, né? Então, eu preciso ter essa noção de cada tipo de produto ou cada tipo de serviço
eu posso cobrar um valor diferente, não, uma margem de lucro diferente. Então, em cima disso, eu posso colocar, como eu disse, eu tenho a minha linha premium, a minha linha média e a minha linha mais básica, vamos dizer assim. E eu posso ir brincando com essas margens, né? Então, é onde a gente entra também no markup. Daí, eu fazendo o cálculo de tudo isso que eu comentei, que eu falei agora, que é do imposto, da taxa, das comissões, mais a margem de lucro, eu tenho um denominador comum, né? Um número. E nesse número eu posso multiplicar pelo meu preço de venda, né? E daí eu vou conseguir, por exemplo, ter o meu markup. Daí, o que a gente vai entrar agora, né? Além de tudo isso que eu comentei, a gente também precisa entender que cada serviço é um serviço e ele é especificado, ele é diferente, ele é individual. Então, se eu faço, por exemplo, uma consulta, essa consulta ela vai levar, por exemplo, 1 hora e dentro dessa consulta eu vou utilizar um material específico. Dentro disso, eu preciso fazer o levantamento. Quantas horas eu atendo o pet tal? Quantas horas eu atendo, por exemplo, às vezes para consultar a clínica geral. Isso, às vezes consultar um gato, por exemplo. E, tipo, eu tenho um gato, eu sei que ele é um pouco mais difícil de se lidar. Então, uma consulta é um pouco mais demorada, né? Porque exige mais cuidados, eu imagino, né? Então, porque eu já tive essa experiência, então eu sei que já fui com meu cachorro no pet, já fui com o gato no pet, eu sei que são horas diferentes. Então, preciso também entender isso, sabe? Preciso entender que cada atividade, cada serviço tem a sua individualidade, tem o seu tempo. Então, preciso entender, então, quanto tempo eu tenho na minha consulta clínica, quanto tempo eu vou ter numa consulta um pouco mais elaborada, quanto tempo eu vou ter no exame e também quanto que eu vou gastar, né? Tipo, quanto que eu vou ter de produto para eu gastar em cima daquilo e precisa ser essa parte mais chata, eu acho, da precificação, porque eu vou ter que fazer o levantamento de tudo na seringa, vamos dizer assim, né? Se vocês querem ter realmente um resultado efetivo, como eu disse lá no começo, como esse processo, eu trabalho com isso todo dia, então, assim, eu já estou acostumada. E mesmo assim, eu acho, às vezes, meio chato de ficar fazendo esses levantamentos, tipo assim, quantos milímetros eu vou usar, quantas gramas eu vou usar, quantos tantos eu vou usar. Mas tem que fazer, Uma porque eu tenho um objetivo. clínica, Stephanie, que otimizou isso, porque, por exemplo, se a gente for comprar uma seringa, ela é centavos, R$ 1, Uhum, pouco. uhum, uhum. Ou se a gente for usar uma miligramagem de alguma medicação, de uma ampola, às vezes vai dar centavos. Então, o que a gente fez? A gente começou a cobrar um valor fixo. Se Ótimo. eu Uhum, quebrar essa ampola e vou usar 0,5 ml, sei lá, de propofol, uhum. Sim, sedativos, por exemplo. A sim. gente coloca, não, isso daqui vai dar R$ 5, valores redondos, Uhum. porque senão fica dificuldade de precificação. Então, criar essa tabela de valores mais redondos, porque a gente tem Ótimo. a porcentagem, né? A miligramagem Sim, que eu vou usar num pincher, sim, não tem com miligramagem, sei lá, de um Doberman. sim. E aí, É, o uhum. processo. E fica muito mais fácil, né? Porque, tipo, imagina tu tem que fazer isso para cada consulta que vai fazer, para cada atendimento. E a gente vê que existe um padrão, né? Existe algo que eu consiga, como tu botou, tabelar, né? Então, eu não preciso sempre, não, surgiu um novo serviço, surgiu um novo, alguma coisa que eu tenho que começar a gastar mais. Beleza, agora eu vou parar para eu metrificar e colocar como um padrão, né? Como vocês fizeram, o que facilita muito no processo, né? Porque hoje o que a gente tem que pensar também é em otimização de tempo, né? Então, se imagina, eu tenho que ficar fazendo isso toda a vida para ficar, não, mudou alguma coisa, eu vou lá na minha tabelinha de precificação e eu mudo. Mas se eu tenho tudo tabelado, nossa, já vai facilitar a vida, meu Deus. Tem processo É, cirúrgico, por exemplo, castração, profilaxia. A gente já tem um padrão de hora, tipo assim, animais SRD X a 10 quilos, de 10 uhum, a 20 quilos. perfeito. E raça, e a gente calcula uma coisa muito importante de botar no cálculo na hora é raça ou exigência do tutor. Porque um tutor dono de um Spitz ou de um Shih Tzu tem uma exigência mais diferenciada. E tem Uhum, algumas raças que, pela anatomia deles mesmo,
tem uma complexidade no procedimento, né? Ou uma delicadeza cardiopata, enfim. Então, mapear isso e colocar a porcentagem em cima disso, porque Sim. hora Uhum. estresse, né? E é uma vida. Sim. É Uhum. interessante de Uhum. colocar na aplicação, Uhum. avaliar isso. Sim, fica muito mais fácil e muito mais rápido também, mais seguro, né? Fica muito mais seguro para o veterinário e também para o animal que está ali, né? Então é algo que realmente é necessário, só que a gente precisa, como tu disse, ter essa visão mais clara para facilitar todo num contexto, né? Por isso que eu gosto muito dos números, né? Olha quanta coisa a gente pode levantar só olhando para número. Então, eu consigo ter um atendimento melhor, porque eu consigo metrificar o quanto, a miligrama, o quanto que eu vou utilizar naquele tipo de serviço, ou com aquele tipo de raça. Então, olha como isso também é interessante, sabe? Eu sempre vou te falar que tanto a precificação quanto a gestão financeira em si é um ciclo, né? Então a gente precisa ter esses dados para a gente fazer uma boa precificação. Então, beleza, resumidamente, né, tudo que eu passei aqui, como que seria em passos, né? Primeira coisa, a gente entender o preço e o valor, né, focando em precificação, fazer o levantamento de todas as coisas que eu tenho, tudo mesmo, investimento, fixo, o variável, né, que é aquele custo variável, ele não vai entrar aqui, porque ele vai entrar nas outras etapas que eu vou comentar aqui. Então, o segundo seria fazer esse levantamento. O terceiro, entender quantos de horas eu tenho contratado da minha equipe, né, que são registrados, quantas horas contratadas versus quantas horas produtivas que a minha equipe tem, que são duas coisas diferentes, né? Acho que eu tô no terceiro, né? O quarto é fazer o cálculo do markup, que é calcular aquilo que eu não consigo saber o quanto que eu vou gastar, né? Imposto, comissão, taxa de cartão, novamente, né? Se vocês quiserem o cálculo ali, né? A calculadora do markup, acho que a gente quer ritmo, é ritmo, né? Ritmo. Ritmo, que daí a gente vai estar, a Clara vai estar me passando e eu vou estar ajudando vocês com isso, tá? Para ficar mais fácil também aqui a nossa dinâmica. E aí, depois que eu calculo o markup, eu preciso entender qual o tipo de serviço que eu estou vendendo, quantas horas eu preciso para fazer esse tipo de serviço e o que eu vou utilizar, né? Então, quem é aluno da Clare já tem ali uma tabela especificando cada tipo de produto, o quanto de miligrama que vai ser utilizado, né, para cada tipo de procedimento, para cada tipo de serviço. E em cima disso, num todo, agora eu tenho o meu preço de venda, né? Agora eu entendo se eu quero ter um serviço mais premium, eu cobro uma margem de lucro maior. Se eu quero ter um serviço ali que eu sei que vai ser algo que eu vou ganhar em quantidade, não em qualidade, eu coloco uma margem de lucro um pouco menor. Então aí eu vou, né, montando estratégias comerciais. Então eu tendo uma visão que o meu preço ele está condizendo, está sobrando, eu consigo eu consigo fazer várias estratégias comerciais com aquele meu preço. Porém, eu preciso seguir esse passo a passo para eu primeiro entender, opa, será que esse meu valor aqui, ele está sendo lucrativo ou ele está me levando para baixo? Porque às vezes o que acontece, Clary, eu faço muito levantamento aqui, né, de precificação. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, tem três tipos de serviço. Nesses três tipos de serviço, a gente está tendo, vamos supor, 20%, 30% de lucro, às vezes 40% de lucro. Então, tá com uma lucratividade boa. Porém, tem quatro serviços que tá lá uns 5%, 2%, 0%, menos 2%. Daí esse aí fala assim, para de vender, pelo amor de Deus. Deixa ali quietinho, não vende, ou depois melhora o preço. Eles são apegados, mas não dá lucro, eles gostam de fazer. É bizarro. Então, tipo assim, e isso que tá negativo é como se fosse uma âncora, né? Puxa aqueles que estão para cima, só vai empurrando cada vez mais. E o que acontece? Essa sensação de estou patinando, não estou conseguindo ir para frente, porque tá sempre assim, ó, numa balança. Então tá sempre meio que equilibrado. O serviço produto puxa para cima, enquanto alguns puxam para baixo. E aí fica sempre assim. E aí, mas isso reflete o quê? No meu caixa. Eu nunca vou ter dinheiro com isso. Porque vai estar sempre puxando para baixo. Vem
interessante da Cíntia. Clarice, você tem parceria com veterinários volantes para cirurgias aí na clínica? Como funciona? O que que acontece? Às vezes tem volante que ou ele aluga o centro cirúrgico para fazer cirurgia, ou aqui a gente tem, por exemplo, uma cirurgia oftálmica. Uhum. E aí o que acontece? Cirurgias comuns, Cíntia, a gente tem a nossa cirurgia aqui, cirurgia de tecidos moles e cirurgias complexas, enfim. E ortopedia, oftalmo, o que que a gente faz, tá? O cirurgião tem ali o valor dele. E aí existe uma maquininha no mercado hoje chamada FinPet. A FinPet, não sei se você ouviu falar, Stephanie, a gente passa Não. o cartão e aí o valor do volante vai para ele, com os impostos para Tá. ele, e aí o restante do valor vai para a gente. Então a gente faz isso. Ele passa o valor da cirurgia dele e a gente calcula o que a gente vai gastar aqui, e aí a gente passa o orçamento para o cliente. Uhum. Acontece. Aqui, na minha realidade, a gente entendeu que o melhor é dessa forma. Mas até fazer isso com volante, a gente já teve uma volante de imagens aqui que a gente percebeu que a gente estava pagando para ela estar aqui. A gente foi fazer os cálculos da maquininha, ela recebia limpo, das antecipações. Tinha Nossa. 4 mil que a gente pagou para ela estar aqui. Tipo assim, foi quando a gente teve o choque. E aí a gente sentou, fez toda a análise financeira e criou uma forma de trabalhar com os volantes. Não, é porque também é uma dificuldade, acho que de muitas áreas, né? Essa questão do trabalho terceirizado. Porque se não tem, ele vai para outro lugar, né? Se tem, então a gente tem que botar o quê? A gente tem que ter, como a Clary fez, tem que ter posicionamento de empresa, né? Não, na minha empresa funciona assim, eu sou uma empresa séria, quer trabalhar numa empresa séria, beleza, né? Acho que cada empresa ela tem que ter um posicionamento em relação com quem ela quer trabalhar. Porque eu acho que, como eu já falo várias vezes, né, a empresa ela tem a mentalidade do dono, né? Então, se o dono ele quer trabalhar com pessoas sérias, a pessoa que ela vai entender, né? Não só na clínica de veterinária, mas em clínica de saúde em geral. A pessoa vai entender que não, aquilo ali é o procedimento correto, que vai ficar justo para todo mundo, né? Então, eu não sabia dessa maquininha, até bom saber para deixar aqui anotada, que ela meio que faz uma separação dos pagamentos, né? Ela foi ela tem pagamento recorrente, mas o que eu mais gosto dela é isso. E aí é muito interessante que até acho, não sei quem comentou aqui mais para cima, que dizia assim: "Ah, mas aí eles não querem pôr o valor do imposto deles, vai ter que aumentar a consulta". Eu disse: "Amor, se você paga imposto, eu também pago. Então a gente aumenta a consulta. Quem vai perder o cliente Uhum, tem. uhum, Eu tô entregando uma estrutura exatamente. pronta, eu tô assumindo o risco de colocar dentro da minha empresa, então tá bom, né? Exatamente. Ou você Exatamente. tem o consultório. Uma coisa que eu gosto de trabalhar é com o aluguel do consultório, porque eu tô te encaminhando o paciente, Isso. eu tô te dando a minha estrutura, Perfeito. e aí, Perfeito. eu ficar com medo de cobrar, eu vou te indicar, vou passar o valor dessa consulta, se o cliente não fechar. Sinto muito. Ambos. Porque assim, ó, eu acho que tipo tem duas coisas que a gente falando nessa questão dos repasses, é uma coisa que eu vejo muito aqui, dois pontos principais. É o nome da clínica de vocês que está em jogo, né, em cima desse profissional. Então, se acontecer alguma coisa, não vai ser o nome do profissional que está em risco, vai ser o nome da clínica de vocês. Então, vocês têm que pensar muito antes de colocar um profissional que está impondo da forma que ele quer trabalhar. Às vezes não é assim que funciona. Tem que ser uma coisa que seja bom para ambos os lados, né? E corre o risco também de o teu nome da tua clínica estar em jogo. Então, tu tem que também entender, tem que ter esse posicionamento, tipo assim, olha, a minha clínica tem um nome aqui na cidade. E aí, o que tu pode me entregar? Né? E também trabalhar o segundo ponto, essa questão de sublocação. Entender que, às vezes, o pessoal que trabalha com essa questão de repasse é uma forma de receita também para a empresa, sabe? Então, se é uma forma de receita, eu tenho que agregar valor para esse meu cliente, né? Para esse meu volante. Porque, olha, se tu vir para minha clínica, se for uma pessoa, né, que trabalha bem, que faz o justo pelo justo, que, né, a gente consegue ter uma convivência boa, eu vou entender, olha, eu tenho um espaço, eu reformei esse espaço está montado, tu vai poder usar o meu espaço, que eu não teve custo nenhum com aquilo, vai usar o nome da clínica, pode ter mais pacientes, né? Porque tá usando ali a clínica. Então, olha as vantagens que essa pessoa tem. Às vezes as pessoas não olham para esse lado, né, de agregar valor para aquela outra pessoa que está vindo trabalhar.
Então, também tem que ter esse lado, tipo assim, ó, o que que eu vou te dar em contrapartida, o que que tu vai me dar? Porque é um jogo de mão dupla, né? Não tem como, eu sei que é complicado porque às vezes não tem profissional, às vezes, enfim, eu sei que é complicado, mas a gente tem que trabalhar dessa forma, sabe? Porque às vezes vale muito mais demorar um pouquinho mais, trabalhar um pouco mais, né? E esperar um momento certo para pegar o profissional certo, para que tenha os repasses justos, né? Que tu consiga, querendo ou não, ali agregar um certo valor para a tua clínica e agregar um certo valor para a vida desse profissional, né? Claro que, tipo, na teoria a gente falando é algo muito bonito, mas na realidade é diferente. Mas a gente tem que trabalhar com isso em mente, né? Ah, eu estou trabalhando com esse profissional aqui, eu não gosto muito dele. Porém, daqui a 3 meses eu vou estar procurando algum outro profissional para substituir esse outro. Então, se eu não estou feliz, eu tenho que sempre trabalhar com qual é o meu próximo objetivo, qual é o meu próximo passo. Sempre com esses dois pontos em mente. Não sei se você concorda comigo, né? Mas esses dois pontos em mente seria o quê? Qual o valor que eu estou agregando para esse profissional e o que esse profissional está agregando para mim? Porque é o nome da minha clínica que está em jogo, né? Então eu preciso entender isso também. Eu acho que eu vi uma outra pergunta também, eu não sei se tu viu, ele estava bem lá para cima, sobre o Já percentual de. foi a Deixa eu ver Juliana. se. Por isso que é legal vocês terem aqui embaixo, gente, um balão com um ponto de interrogação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, estava bem para cima. Aqui, ó, da Juliane, Isso. isso. Qual o percentual ideal para ser retirado para reserva de emergência? Então, é, focando agora um pouco mais para essa questão da precificação, que não é muito fora, porque se eu precificar errado, não consigo criar uma reserva de emergência, mas enfim. É, cara, tipo assim, depende. Na minha opinião, não tem receita de bolo, entendeu? Tem empresa aqui que a gente. O ideal é o quê? Tá sempre o ideal. Toda empresa, ela tem o que a gente chama de capital de giro. O capital de giro, basicamente, é o dinheiro que eu preciso ter para pagar todas as minhas despesas do mês, seja elas fixas, né, que eu tenho todo mês, independente se eu faturo ou não, seja elas variáveis, né, que é aquelas despesas que eu tenho conforme o faturamento, ou pequenas despesas também que eu tenho, tipo, na minha clínica, né, tipo um café, uma material de limpeza, enfim. Então, eu vou pegar tudo que eu tenho de gasto geral, uma média de tudo. Vamos supor que para pagar todas as minhas contas no mês, eu preciso de 20 mil reais. Então, isso eu tenho uma ideia que eu tenho um capital de giro, ou seja, eu preciso de 20 mil reais em caixa, ou seja, lá no meu banco, para fazer os pagamentos do mês. Tudo que sobrar deste valor, você pode estar guardando em uma conta de investimento, que seja uma conta de investimento com uma liquidez alta, porque a gente está falando liquidez alta que consiga tirar de forma rápida, né? Então, por exemplo, tá ali guardado, mas eu vou lá e já vou lá e tiro na mesma hora, né? Porque às vezes tem algumas formas de investimento que demoram um pouco mais. Mas uma liquidez alta e que tem uma rentabilidade ok, uma renda fixa, né? Que a gente não corra risco. Porque a gente está falando de uma reserva de emergência. Ela tá lá para emergência. Então, tudo que sobrar, tudo que for excedente do meu capital de giro, eu posso guardar ali na minha conta de investimento e já vai estar lá rendendo. Opa, foi um mês que o faturamento foi muito ruim, eu não vou ter dinheiro, aconteceu várias coisas, eu não tô conseguindo, esse mês eu não consegui ter meu capital de giro. Beleza, eu vou lá na minha reserva de emergência, porque é justamente para isso que ela serve. Mas eu vou lá e pego, opa, tive que pegar na minha reserva de emergência. Eu estou num ponto amarelo, não estou mais num ponto verde, que eu digo, tipo assim, no ponto verde é porque a tua empresa, ela tá confortável. Saiu do ponto verde para ir para o ponto amarelo, a gente está no ponto de atenção. Então, se meu faturamento baixou, se aconteceu outra coisa, o que eu vou fazer diferente agora para no próximo mês eu conseguir recuperar? Né? O que aconteceu esse mês? Claro que tem, às vezes, muita coisa que tem relação ao mercado também, né? Então, enfim, o mercado externo que não depende da gente. Porém, a gente já tem essa metrificação, já tem esse indicador de, tipo, como que eu posso, né, não usar da minha reserva de emergência, porque ela está ali para emergência. Mas ela justamente está ali para isso, só que eu preciso entender, se eu estou usando, é porque aquele mês em específico, eu estou no meu ponto amarelo, estou no meu ponto de atenção. O que aconteceu esse mês? O que deu de errado que estava fora dos meus planejamentos, vamos dizer assim, né? E em cima disso, eu sempre vou montando outras estratégias. Então, basicamente, assim que tu monta uma reserva de emergência, mas também é um ponto de atenção.
né? Onde tu pode utilizar aquela reserva de emergência para justamente uma emergência. Mas por que aconteceu essa emergência, sabe? Então, é sempre analisando isso para eu buscando sempre uma melhoria dentro do meu negócio. Não sei se deu para entender. Não, Deus, isso aí é basicamente sair da passividade, faça planos de ações para que você consiga Exatamente. especificar, É sempre. fazer oferta. Exatamente. Aí tu fala assim, fazer promoção. Gente, não, ninguém tá indo contra as normas CMV, mas tu tem noção da porcentagem de lucro? A gente pode fazer, por exemplo, toda quinta-feira, resgate de orçamento. Muitas pessoas orçam com vocês procedimentos cirúrgicos. Toda quinta eu vou lá e resgato e eu posso fazer assim, olha, vem aqui, a gente vai ter oportunidade de melhorar esse valor, ou em forma de pagamento, ou enfim, porque dar desconto, às vezes, Uhum. abrir mão Sim. de uma porcentagem, um parcelamento maior. Então, Uhum. dá para toda essa estratégia, tu domina a tua precificação. Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas podem se confundir muito, né? Então, tipo, eu não sei como fazer uma estratégia comercial sem saber a precificação e não sei o quê. Cara, tem que dominar. Porque não tem como tu fazer uma estratégia comercial bem estruturada se tu não sabe o quanto que tá ganhando por cada tipo de produto ou serviço, sabe? Então, como eu disse, às vezes, como a Clara disse, fazer um reagendamento, né, dos pacientes. Então, eu preciso entender o quanto que eu estou gastando para eu entender qual é a estratégia comercial, para não haver essa confusão. Porém, as duas caminham juntas, né? Se a gente fosse falar em principais pilares de uma empresa, eu vejo que o principal pilar hoje são as vendas, né? Porque se eu não vender, eu não tenho empresa. Eu preciso ter um segundo pilar, é o financeiro, porque não adianta eu vender e não gerenciar o que está entrando, porque é muito mais importante eu gerenciar o que está entrando do que eu simplesmente preocupar só, vou lá, meta do mês, vai atrás, não sei o quê, e eu não estou gerenciando o que está entrando. Tá ali. E o Não, problema do veterinário não é nem a meta, tá? Que eles geralmente, exatamente. o veterinário é que eles só querem fazer mais uma pós, mais uma especialização. Querem ser ótimos veterinários, mas eles não vendem, eles não precificam direito, aí vão para Anclivé, São Paulo, pagam um avião, a mensalidade é 2.000 para cima, e eles não conseguem vender. É, exatamente. Então, tipo assim, gerenciar, colocar as estratégias certas no negócio vai fazer muita diferença, né? Porque como se a gente fosse comparar, por exemplo, a uma pessoa física, né? Tipo, uma pessoa como, enfim, todo mundo tem as contas da empresa e as contas da pessoa física. Agora a gente vai colocar uma pessoa que ela tá ganhando mais, ela foi para um emprego melhor, foi não sei o quê, só que ela não melhorou de vida. Ou, tipo assim, ela melhorou de vida e depois ela tá cheia de dívida. Por quê? Ela aumenta a capacidade dela de aumentar, de ter um salário maior, porém ela não está sabendo gerenciar o que está entrando. Então é isso que às vezes falta na empresa, sabe? Tem a capacidade, tem um comprometimento, mas às vezes não tem um tempo e expertise de fazer essa parte de gerenciamento dos números. O que eu quero fazer? Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu objetivo? Às vezes é tão corrido que só preocupa na meta, chegar ali no faturamento que eu preciso para pagar minhas contas, e aí eu não paro para pensar na parte estratégica, né? Tipo, eu acho que tu ajuda, no caso, a VET ajuda muito nisso, né? Pensar na parte estratégica, né? O que eu posso fazer? Qual é o próximo passo? Quais as planos de ação? Só que eu preciso gerenciar isso para eu entender se é um momento da minha empresa de estar fazendo aquele investimento, se não é um momento, se condiz com o que eu quero para o meu futuro a longo, médio e curto prazo. Então, tem muita coisa aí por trás que tem que ter esse plano de ação. E também o outro terceiro ponto, que eu acho um terceiro pilar muito importante na empresa também, são os processos. Né? A gente precisa ter processo, a gente precisa ter passo a passo ali, por mais chato que seja, quanto mais metódico a gente mais coisas a gente mais processo. Porque, assim, uma empresa que não tem processo é uma eterna fogueira pegando fogo, que tu não sabe o que está acontecendo. Alguém está E aí, do nada tá ali fazendo negócio, dá um problema ali, eu ter que resolver, para tudo, volta, daqui a pouco resolve um, já tem outro. Então, assim, e tudo isso eu acho muito legal que tudo tá muito ligado. Tipo assim, é um ciclo que se tá tudo rodando, é impossível rodar 100%, né? Acho que a gente tem que ser claro que eu acho que tudo que é, a gente coloca dentro da empresa não tem como ser perfeito, né? Tem que ser o melhor possível, mas a gente nunca vai estar 100%, vai estar 99,9%, 98%. Mas a gente tem que fazer a roda girar.
Porque se eu tenho um comercial bom, eu tenho um preço bom, eu tenho um financeiro bom. Então tem um gerenciamento de tudo. Eu tenho um processo bom, meu Deus, não é tipo, é o básico bem feito que funciona, que não tem que inventar roda. Eu tenho meu preço alinhado com o que eu tenho estratégia comercial e eu tenho alinhado com o que eu estou entregando de valor para o meu cliente, de processo, eu tenho os processos bem definidos, eu não estou pagando incêndio o tempo todo. Cara, a tua empresa ela é diferenciadíssima, muito diferenciada. Porque, assim, o que a gente vê hoje, por exemplo, dessas dificuldades, né, de empresa que às vezes não tem essa questão de precificação correta, não tem uma estratégia comercial efetiva, tá vendendo, mas tá vendendo no prejuízo, e aí o comercial. O que aconteceu, tá? Uma coisa muito engraçada que aconteceu, eu tava fazendo uma consultoria de precificação, e ela assim, tem um produto que ele é top 1 de vendas. A gente sempre vende esse produto, que não sei o que lá. Claro, eu fui ver, eu Cagada. quase chorei, eu quase chorei. É sério, eu até emociono aqui. Eu quase chorei, falei, mas é claro que é top 1 de vendas, tá? De graça isso aqui. Não, tava mais vermelho do que sei lá o quê. Porque assim, ó, eu falei, não, vocês têm que parar de vender isso aqui, porque tava, sei lá, acho que tava menos 20% tipo, de Nossa, lucratividade. Tava, sim, estavam, tipo assim, vendendo uma coisa que tava puxando a empresa super para baixo. E qual que era a reclamação desse cliente, né? Antigamente, quando a gente não vendia esse produto, ou outros tipos de produtos que também davam no prejuízo, a gente estava com caixa. E agora a gente está o quê? Ali sempre botando para pagar e o top 1 de vendas ali vendendo horrores. Só que, ó, toma, não quero nem saber. Então, assim, a gente teve que parar e falar: olha, ou vocês arrumam todo esse processo, né, de como vocês vão estar fazendo essa parte de precificação desse top 1 de vendas, ou vocês não têm que parar de vender, porque senão a empresa de vocês ela vai estar sempre ficando assim patinando. Então, entende que às vezes aquele meu produto, o produto ou serviço que eu sempre estou vendendo mais, não significa que ele é um produto muito bom. Às vezes ele só está muito barato. E ele está muito barato e tu tá tomando um baita de um prejuízo vendendo esse top 1 de vendas aí, top 1, top 2 de vendas, que, cara, daí tu, sabe, vai sempre viver patinando. Então, é sempre bom ter essas duas análises juntas, sabe? Eu estou vendendo mais porque é um produto que eu estou entregando valor, é um produto de qualidade, então um custo-benefício bom, ou é porque eu estou vendendo barato demais, né? Que foi o que aconteceu nesse caso, né? Então, sempre tem que estar muito alinhado com esses dois aspectos. Não sei e se... talvez vocês estão pensando, meu Deus, por onde eu começo? Sabe? Mas não necessariamente vocês precisam contratar uma pessoa para estar aí no financeiro. Existe hoje o que a gente chama de BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? Ter uma empresa que cuida disso e ela te apresenta os dados, que é o que eu faço hoje com a Stephanie. Eu vou lá uma vez por mês, quando eu não me enrolo, eu vou lá uma vez por mês, a gente olha os números, ela diz, Clarice, o teu gasto aqui está muito alto, aí eu vou com dúvidas, eu levo as minhas dúvidas. Assim, Stephanie, eu quero especificar isso, 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 e aí a gente sai de lá com vereditos para direcionar. E Próximo ter alguém passo. competente te direcionando para esse ponto é muito importante, porque a gente não vai dominar tudo. A gente não vai conseguir fazer tudo. E aí, se tem alguém, tipo, vamos bater essa precificação aqui, a gente vai melhorar nisso. E aí, talvez tudo. E aí, você botar uma maquininha. Às vezes me perguntam, parece que tu é dessa máquina. Se a gente negocia as margens, porque a negociação que eu tenho aqui com a Finpet, lembrando que eu sou vet empreendedora, às vezes eles me facilitam algumas coisas para eu recomendar, pode ser diferente para ti. Tu tem que saber como negociar. Às vezes eu vou lá e a Stephanie fala, cara, essa taxa aqui desse fornecedor tem que negociar. Então pode ter alguém te facilitando para entender até onde tu vai, até onde tu não vai. E hoje a Stephanie é uma empresa que faz isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão comentar a palavra ritmo, e hoje de tarde eu vou liberar lá no grupo um link do WhatsApp da equipe da Stephanie para ela fazer essa análise se cabe para vocês uma melhoria no financeiro. Como tu disse, né, não tem como a gente ser bom em tudo. E a gente tem que focar naquilo que a gente quer. Então, hoje eu acho que muitos dos alunos buscam um crescimento, né? Uma expansão. Faturar mais, bater essas metas. Então, é o seguinte, se eu não estou focada 100% num objetivo, eu vou estar entregando 25% de mim naquilo. E eu não vou fazer nada direito. Porque, como eu disse, como tu comentou, né? Não tem como a gente focar
Tá, beleza, agora eu quero expandir, preciso aumentar meu faturamento. Tá, mas e meu financeiro, como é que fica? Como é o próximo passo? O que eu tenho que fazer? O que eu precifico? É um mundo de coisas que fica. Quando tu vai parar para fazer, tu desfoca naquilo do que é o teu objetivo principal, que é realmente tu fazer o quê? Fazer a tua empresa crescer. Então a gente está justamente aqui para isso, né? Para a gente realmente não. Desde que a gente cuide dessa parte mais burocrática do processo, Chata. mais operacional, mais chata. Eu sei que é chata, mas ainda bem que tem gente que gosta, né? Então, essa parte mais chata do processo aqui é chato para fazer, né? Realmente tem que gostar. E tá tudo bem falar que não gosta, tá? Eu sei que tem gente que tem vergonha de falar, ah, eu não gosto de fazer. Não, não gosta, tudo bem, é chato. Tem um aplicativo bem caro, que é o Conta Azul. E Uhum, ele é caro, mas ele é muito bom. E eu não conseguia preencher, e nem a minha equipe conseguia preencher. E eu entrei num dilema. Ou eu contrato alguém para ser financeiro, mas eu, tipo, cara, eu vou pagar um salário para alguém que não vai ter uma demanda para fazer só uhum, isso. uhum. E Ai, aí surgiu o BPO. uhum. Eu disse, não, então eu vou terceirizar essa parte, porque aí não tem vínculo empregatício, enfim, né? É Tem bem melhor. Mas é isso, sem falar que quem sabe essa possível pessoa que tu contratasse para o financeiro, tu poderia estar contratando para o marketing, tu poderia estar contratando para a parte de vendas, tu poderia estar tendo esse gasto mais, veterinário tendo a tempo. exatamente. Então, tendo que focando em expandir o teu negócio. Só que tu tem que focar em expandir o teu negócio sem perder a mão do financeiro. Tem que saber gerenciar, tem que saber o quanto tem de fixo, qual a tua precificação. Nossa, daí a gente pode entrar aqui, a gente pode fazer várias lives falando sobre vários assuntos diferentes, porque assim, é um universo do financeiro em si, que a gente está falando aqui só da precificação, né? De como tu pode fazer esse passo a passo, de como tu pode precificar. Só que para fazer isso, tem que ter vários outros recursos para te fazer de forma correta, né? Para te saber entender, para te entender como que tu pode alavancar o teu negócio, né? Sabendo de como que tá indo o teu financeiro, como que tá o teu gerenciamento. É porque vai perdendo a mão. Conforme a empresa vai crescendo, vai perdendo a mão do financeiro. É uma dor que eu recebo muito aqui. Tipo, no começo eu. Oi? Só vai pagando os boletos. No começo eu conseguia fazer, mas agora eu não consigo mais. Aí, às vezes, o financeiro vira o quê? Um eterno pagamento de boleto, que não é isso, né? É algo muito mais complexo. Todo mundo que fala que conseguia fazer o financeiro nunca fez o financeiro de verdade. Ele pagou os Não, boletos, ele cobrança, mas ele não, é verdade. tem um link, porque quando eu falo o que é um financeiro eficiente com competência mesmo.